Saudações, camaradas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu tenho uma novidade para você. Tem muita gente que entra aqui no canal pedindo para eu fazer vídeos de pergunta e resposta, querendo resposta de alguns temas e tudo mais. Eu não queria simplesmente ir lá e copiar o formato de outros canais, entendeu? Então já faz umas 3 ou 4 semanas que eu estou fazendo uma live lá no Facebook, toda terça-feira às 8h30, na nossa página do Facebook. Eu estou entrando lá e eu estou conversando diretamente com vocês, isso mesmo, falando diretamente com o público, respondendo essas perguntas e essas respostas ao vivo. Acontece que algumas dessas lives não ficam gravadas lá no Facebook, então nós começamos a gravar essas lives, isso mesmo, nós pegamos essas lives lá do Facebook, que nós fazemos na nossa página, gravamos e nós vamos trazer aqui para o YouTube. Essa que vocês vão ver hoje é a primeira, onde nós falamos sobre fortificação e blindagem civil, de como você vai fortificar a sua casa. Sim, camarada, eu sei, é um vídeo muito longo, mas acredite, já teve live de eu ficar quase 2 horas conversando com o público. Tagarela. Essa é só a versão editada que a gente vai trazer pra cá, tá? Só com os melhores trechos pra gente não fugir muito do tema e tentar manter 1 ou 2 temas aí na jogada, beleza? Então, é isso aí. Entra lá, Facebook/Guia do Sobrevivente, toda terça-feira, às 8h30. Se você já é inscrito no canal, clica aqui nesse balãozinho aqui que tem aqui embaixo, para você obter as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando a gente publicar a live aqui no YouTube às quintas ou sexta-feiras, beleza? Deixa seu like aí e a gente se encontra lá, sexta-feira, 8h30, na página do guia. O link de todos os assuntos que você vai ver nesse vídeo de agora em diante está aqui na descrição. Valeu? Deixa seu comentário, me diz o que você achou do formato, críticas, sugestões e o que vocês quiserem. Ou então entra lá e fala ao vivo, que é mais legal. Vamos juntar um pessoal. Hoje o tema é fortificações e blindagem civil. Vamos falar um pouco sobre isso, desmistificar algumas coisas. O live de hoje vai ser tenso, cara. É melhor a gente esperar um pouco mais de pessoas aí pra gente poder começar. Primeira dica de sobrevivência de hoje. Se sua esposa disser que você tem alguma coisa, é porque você tem. Você só não procurou direito. Se ela disser que não tem, é porque não tem. Certo? É isso aí. E ali embaixo daquele sofá tem um baúzinho. É, uma parte oca nele. Então eu guardo um monte de coisa ali. Cabo, as trancas, as barras de tranca da porta. Fica um monte de coisa pesada. Eu coloco tudo ali embaixo do sofá. E mexo lá de vez em quando, né? Ela mexe, sei lá porquê, e ela sabia que tinha. Memória de mulher é foda. Elas mandam, elas comandam nisso mesmo. Se eu também quero uma Lucille, eu quero uma Lucille de tudo quanto é jeito. Eu adorei aquilo. Olha, vai ficar linda uma Lucille pendurada aqui, ó. Ó, tem até o lugar pra ela já. Que isso? Tô com o arame farpado aqui dentro já. Tá tudo pronto, é só começar a trabalhar. Pegar a faca e esculpir aquilo ali na faca. Eu não tenho um torno, Vinícius. Vamos fazer uma Lucille. Ah, se tiver algum oriental assistindo, por gentileza, coloca aí o contato no vídeo pra gente poder testar a Lucille depois. Tô brincando, tô brincando. Não costumo colocar coisa inútil aqui dentro não, mas eu vou colocar uma Lucille aqui só pelo efeito do vídeo dela. Eu gravei assistindo o vídeo. Quando começou eu coloquei a câmera na minha cara. Eu falei, nossa! Foi muito louca aquela cena, cara. Não curti, Dirceu. Dirceu perguntou se eu curti o olho do cara saindo. Não, Dirceu. Foi eca. Como meu filho disse, foi eca. Cara, o Putin, o Sagran Carvalho, falou que o Putin mandou lembranças. Camarada Putin, tá mandando lembrança pra todo mundo, cara. Vinícius Augusto vai comprar meu livro amanhã. Isso, cara, compra lá. Comprando você ajuda na nossa estrutura aqui toda, meu. Tô precisando trocar câmera, tô precisando de um monte de coisa. Melhorar a iluminação, ó. Precisa achar um esquema de fazer uma iluminação aqui. Eu não consegui pensar ainda. Pra gente poder ter uma imagem mais limpa, assim, ó. Agora tá ficando bom, tá vendo? Só que eu não sei como fica o som. É complicado. Nesse live eu vou desmistificar algumas coisas para vocês, ok? E talvez deixar vocês um pouco mais cismados em termos de outras coisas, tá?
Eu sempre fui muito sincero em termos de preparações e como vocês têm que seguir nesse caminho. Eu tento mostrar para vocês o que eu faço, né? E eu pego o meu ponto de vista, escrevo, coloco num livro e mostro para um monte de pessoas. E tem um monte de pessoas que seguem o guia, umas 80 mil lá no YouTube. Tem mais um bom tanto aqui, umas 20 mil aqui e tudo mais. E eu tento ser muito claro na hora que eu falo sobre isso, tá? Eu não costumo dourar muito a pílula, não, ou fazer coisinhas só para ganhar like, tá? Essa semana eu fiz um post, a semana passada vocês pediram sobre blindagem, então eu fui atualizar as ideias e fui estudar um monte de coisa e conversar com algumas pessoas que eu conheço. A gente conhece aí meio inbox, pessoas que estão trabalhando já no safe room deles e tudo mais. Então eu peguei algumas perguntas para responder para vocês. Primeiro, né? Bunker no alto ou embaixo? Bom, bunkers subterrâneos são feitos para suportar bombardeamento só. Não tem nenhuma outra vantagem em um bunker subterrâneo. Bombardeamento, literalmente, tá? Então, a mesma porta que você tem no subterrâneo, você vai ter no alto, e isso não muda absolutamente nada. Por questões estatísticas ou de grana, eu penso o seguinte: você tem aquela clássica safe room, que é para você se proteger da violência urbana, e aí tanto faz se ela é no alto, embaixo ou onde for. E você tem o porão reforçado, esse conceito muito americanizado. Só que a gente não pode se basear nos americanos. O americano opta por bunker por vários motivos. Primeiro, porque ele não tem muro. Gente, eles não têm muro. Que vocês aí que estão assistindo The Walking Dead, gostando de ver a Lucille, você vê que merda que é a vida daqueles caras lá. O cara já chega direto numa portinha de vidro nos Estados Unidos. Aqui não, né? Aqui, se nós tivéssemos uma invasão zumbi, eles estariam tudo andando pela rua e nenhum entrava na sua casa. Então, você já pode imaginar que o cenário, o ponto de vista é diferente. E como editor, como um cara que vem aqui falar para um monte de sobrevivencialistas no meu canal, eu falo do sobrevivencialismo brasileiro, ok? Então, vamos pegar as nossas estatísticas para estudar e não as estatísticas dos americanos, porque os americanos têm tufão, furacão e o caramba 4. Nós não. Nós temos muro, nós temos casas de cimento e não de madeira, nós temos uma série de diferenças aqui, tá? Aqui nós estamos desarmados e lá eles estão armados até o dente, então são diferenças gritantes, ok? Aqui no Brasil, se você pegar os relatórios da Defesa Civil, isso aí é para todo mundo. Às vezes eu venho aqui e eu falo, olha, nós temos mais estatística disso do que daquilo. Onde eu vejo? Relatório da Defesa Civil, que é o órgão que nós temos aqui, que mapeia isso daí. Eu acho que se você fizer uma boa busca hoje, você acha de 2013, porque é um tema, o governo é tão, sei lá, carinhoso com o povo, que ele tá pouco se fudendo com o relatório de 2014, 2015, né? Então você vai achar fácil de 2013. E você vai ver por estatística climática que os eventos que nós temos aqui são todos relacionados à água, em termos de enchente, em termos de deslizamento de terra e tudo mais. Bom, vamos pensar em enchente. Procedimento padrão em área de enchente. Quem vive em áreas que tem enchente já sabe. O cara tem um puxadinho em cima da casa e quando a água desce, ele sobe tudo para não perder. Correto? Então, essa é uma preparação óbvia que muita gente conhece no Brasil e são milhões de pessoas. Eu não estou falando aqui para 10 pessoas ou para 5 entusiastas do sobrevivencialismo ou de teorias da conspiração. Tá? É muita gente que sofre com enchente, todo mundo sabe dessa regra. Né? Tem casa em área de risco que já é construída até com as tomadas para cima para o cara não se eletrocutar quando a água subir. A culpa é do governo, a culpa é do cara, não importa. A gente só está falando de como o cara se prepara numa situação como essa. Coloca tudo para cima. Logo, quando você pensa num bunker, você tem que pensar nisso também. Sobe tudo. Se você puder, sobe tudo. Quanto mais alto, melhor. Mas eu não estou numa área de risco de inundação, eu não estou numa área de deslizamento, então aí você faz o que você quiser. Tá? Porque o seu bunker vai ter uma nova conotação
que é a conotação de ser um cofre, certo? E a partir daí, quanto mais cofre ele for, melhor. Então chegamos nesse ponto, estatisticamente falando, tá? Não significa que você tem que hoje fazer um sobrado, também não significa que amanhã você tem que cavar um buraco. Estou dizendo que você tem que parar e pensar qual é o recurso correto. O meu ideal seria um barranco, mas um barranco invertido do que eu tenho aqui. Minha casa é assim, eu queria que minha casa fosse assim, mas não tive como conseguir isso. Num barranco, você consegue resolver 99% dos seus problemas nesse segmento, tá? Se você tem um barranco aqui e você constrói o seu sobrado aqui em cima, por pelo menos 3 lados ele tem aí uns 15 metros, e só com muita asas de passarinho, as pessoas conseguem tentar quebrar a sua parede lá em cima. Então isso é uma lógica até, tá? Não preciso nem explicar muito isso, e você consegue preservar muita coisa assim. A partir daí vem a dureza da construção e tudo mais, coisas que a gente vai falar logo a seguir, ok? Quem inventou o bunker? Quem inventou abrigo desse tipo? Fui eu? Não. Foi a empresa que cobra 10 mil reais o metro quadrado para construir? Também não foi. Não mesmo, né? Foi quem então? Foram os russos, os americanos? Foram eles? Não também. Buracos fortificados, fortificações são medievais. Um castelo era um mega bunker, só para vocês terem uma ideia. E como tal, ele era um obstáculo a ser vencido. O que nós vamos falar hoje, mais especificamente, é o fato que eu vou até dar um tempo depois que eu falar para vocês digerirem isso e escrever isso aí embaixo. Eu vou fazer uma alegação aqui, vou tentar argumentar com vocês. É legal porque eu estou vendo vocês escrevendo aqui. Eu não parei para ler agora porque senão eu perco o foco. A defesa é o melhor ataque. Ponto. Você concorda com isso? Escreve aí. Deve ter um delay de tempo entre o que eu falo e o que vocês leem. Então eu vou esperar para ler algumas respostas aqui. A defesa é o melhor ataque. O Vinícius concorda, claro. Flávio concorda, diz seu neto Uia. Richard Gomes, não é o contrário? Concordo. Leonardo concorda. Peixoto lógico. Patrícia Befferlocro, militares, sempre, sim. Então vocês todos acreditam realmente que a defesa é o melhor ataque. Algumas pessoas acham que é o contrário e tudo mais. Então vamos falar sobre isso agora. A defesa é o melhor ataque. Eu vou começar isso daqui de um jeito maluco aqui, e eu nunca conseguiria fazer um vídeo assim para colocar no Facebook tendo que editar, no YouTube tendo que editar. Então é mais legal fazer ele aqui conversando com vocês. Olha só, pensem comigo, tá? Eu vou parar um pouquinho de ler aqui agora. Eu tenho um núcleo sobrevivencialista que está inserido em uma comunidade, tá? Vamos imaginar que esse núcleo sobrevivencialista, esse pode ser um terreno, uma casa, um grupo de casas, um grupo de pessoas. Vamos imaginar que ela é só uma casa, tá? Como eu disse lá no passado, nós não criamos os bunkers, não foi a empresa aí, não foi ninguém. Quem criaram os bunkers foi o povo medieval, ou até antes dele, o povo primitivo, tá? Na era medieval nós tínhamos os castelos. Os castelos eram uma estrutura defensiva para a maioria das pessoas, só que não. Os castelos eram uma estrutura de ataque. Isso mesmo, tá? Por quê? Porque qualquer cara que tentasse entrar naquela região, ou naquela área, ou invadir um país, por exemplo, ele tinha que obrigatoriamente derrubar o castelo. Ele era obrigado a derrubar o castelo. Pelo simples fato que se ele não derrubasse o castelo e passasse batido pelo castelo, tipo, larga essa porra aí, né? Vamos largar essa porra aí. Quando ele chegasse ali na frente, o castelo despejava um zilhão de homens, de armas, de tudo lá dentro. Outras pessoas iam entrar dentro do castelo e aí fudeu a porra toda, porque por mais que tivessem 1000 pessoas dentro do castelo, eles tinham 10 mil espadas, 10 mil armaduras e 100 mil flechas. Então eles armavam gente rapidinho, pegavam os caras pelas costas ou detonavam as linhas de suprimento dele.
Então o castelo era deliberadamente uma arma. Ele era difícil de se tomar. Na época, eu tenho livros aqui de estratégia medieval, eu gosto dessas coisas, né? Eram necessários 10 homens para cada defensor, para você ter uma vitória apertada em um castelo. Então uma força de ataque para um castelo tinha que ser 10 vezes maior que os defensores. Então um único cara numa estrutura fortificada, segundo essas regras, se defende de outros 10. Para vocês terem uma ideia, isso é um absurdo. Tá? Isso é mais ou menos uma conta de sniper, um único sniper parando uma coluna de blindado ou parando uma invasão inteira. Então vocês têm uma ideia de se você mesclar coisas do passado com coisas novas, dá uma merda absurda. Então, se você tiver ali uma defesa passiva, você vai precisar de um número muito grande de pessoas para tomar. Por quê? Porque as pessoas morrem no processo. É isso. Né? Morre muita gente para cair. Vai acontecer com você? Provavelmente não. Né? Isso é uma alegoria para a gente explicar aqui. Vamos continuar o nosso ponto de vista, então. Eu tenho lá meu núcleo, e dentro do meu núcleo eu começo a me preparar. Tá? Eu começo a fazer uma fortificação lá dentro. Tá? Sem essas das empresas, nada, eu vou fazer. Isso era feito em 1910. Bunkers como a gente vê hoje, tá? Esses projetos que você vê hoje, israelense, isso tudo começou lá em 1910. Os nazistas fizeram bunker pra caramba. Os franceses construíram a linha Mariot. Os americanos construíram a montanha não sei das quantas. E assim vai, né? Se você estudar bunker aí, você vai ver um monte de bunkers famosos. Feitos há 80 anos atrás. Que o cara usou? Concreto e aço. Tá? Cimento, pedra, areia, barras de aço. Precisa de grana, precisa disso, precisa daquilo. Curiosamente, se você for fazer uma conta e falar, hoje eu vou erguer uma parede aqui na minha casa e vou comprar tijolo marronzinho, esqueci o nome desse tijolo, você vai ter um gasto de 100. Se você decidir fazer essa parede de concreto, você vai ter um gasto de 150. 50% de diferença para fazer a mesma parede de concreto. Lógico, se você for fazer uma parede maior, são 2 paredes e aí você vai fazendo essa conta por aí. Mas por que não? Para quem que eu tenho que pedir para fazer isso? Para ninguém. É só fazer. Por quê? Porque sim. Depois que você reboca, tá vendo aqui, ó? Tanto faz se ela é concreto, ninguém vai saber. Então o ideal é uma casa, um bunker disfarçado de casa e não uma casa disfarçada de bunker. Isso já parece ser extremamente prejudicial. Porque quando eu comecei a falar sobre isso, há muito tempo atrás, lá no canal e tudo mais, eu recebi muito apoio de vocês, de algumas pessoas, e eu recebi muita crítica de outras pessoas. E eu fui ler essas críticas, até para fazer esse vídeo aqui eu voltei lá e li bastante coisa do que foi escrito, das coisas que vocês comentam. Eu li postagens antigas aqui na fanpage, eu li postagens do Batata, eu li e-mails que eu recebo e falei com alguns amigos. Quem reclama disso tudo eram policiais. O maior público. Eu sou PM e acho que isso é um não sei o que lá. Exatamente o PM que não vai estar aí na porta da sua casa de plantão para te proteger de um invasor. Certo? Então ele entra lá e ele comenta que ele acha que isso é um atraso, que isso pode atrapalhar a vida do cara. A ambulância, que por acaso não tem na minha cidade, é o melhor argumento que as pessoas têm para que eu não blinde minha casa. Ou seja, o governo tá pouco se fudendo comigo. Você vê lá os relatórios da Defesa Civil, não se esqueça disso. Vai anotando tudo isso aí, vai colocando um papelzinho aí anotando o que eu tô falando. Ou seja, não tem ambulância na minha cidade. Minha cidade, pelo menos, não tem bombeiro. Se você mora numa cidade com bombeiro, parabéns. A minha não tem, tá? Então eu não preciso me preocupar com bombeiro. Eu tenho que me virar se pegar fogo nessa porra, certo? É por isso que eu tenho extintores aqui, né? E assim vai. A gente vai listando aí que o Estado não tá nem aí. Por que esse policial, especificamente o policial, entrou lá e falou um monte, né? Que não deve, que não sei o que. Bom, se você for estudar as leis agora, tem projeto no governo onde o polícia pode entrar na sua casa para fazer vistoria, ele bate na tua porta, chuta a porta, entra, vai, eu quero ver se tem alguma coisa, você faz uma denúncia. Você fazer uma denúncia, se fizer uma denúncia agora, aí, esse cara aí, ó, ele tem, sei lá, explosivo, qualquer merda lá. Nossa, amanhã cedo eles arrebentam a minha porta e entram aqui. É mais ou menos assim que funciona. Então ele não vai querer
dar de cara com bunker, né? E ainda arregaçar tudo, chegar lá e não achar nada. Olha só que merda. Então, o que ele faz? Alguns policiais, não tô falando de todos, tá? Muito pelo contrário, não começa a fazer mimimi, não, é alguns. Ele quer que você fique ali, à disposição dele e do bandido. Então ele não tá só te desarmando, ele não é só pró desarmamento, ele também é pró... ele é pró-ovelização, ele quer que você fique ali aberto, escancarado com as pernas para facilitar o trabalho dele. E você acha que não? Você tá achando que não, né? Que isso não acontece. É só você ler os comentários lá. Então vai lá e olha. Agora tem mais. Tem mais. Partindo desse comentário que eu fiz essa semana, começou a pipocar coisa pra caralho. Um monte de gente me mandando um monte de coisa. Até um link que eu publiquei pra vocês exatamente no momento que eu comecei essa live aí, ó. Se chama Milícias S.A. E o texto, que não é meu, é do UOL, é uma reportagem feita que conglomera vários especialistas de segurança pública e tal, e não só desarmamentista, não é nada só da paz, assim, você vai ver que não. Falando como é a ação das milícias atualmente. Então, se você parar para ler aquele texto, você vai ficar chocado, porque o policial e o bandido e o Estado estão mesclados nessa operação dele. Mesclados, tá? Então, o policial faz parte da milícia, então ele faz parte do Estado, e aí você não tem como saber quem é milícia, quem é policial e tudo mais. E se você está numa área como essa aí, como é que você faz? Como é que você vive? E no texto eles deixam bem claro que a milícia agora recruta bandido para fazer a linha de frente, para eles não ter que se ferrar mais, que começou a perder muito comando de milícia. Eles jogam os traficantes lá, que agora eles têm um joint venture entre eles, onde eles fazem uma parceria para determinadas áreas. Eles dominam energia, eles dominam gás, eles dominam compra e venda de imóveis, eles dominam água, eles dominam tudo lá nos bastidores. Se um caminhão, você que está agora me assistindo, decidir comprar a sua arma, na hora que o caminhão da transportadora para lá embaixo, se você está numa área controlada por milícia, eles vão vistoriar a carga do caminhão antes dela chegar na sua casa. Então a sua arma para lá embaixo mesmo, não é nem chega na tua casa, no lugar onde você comprou. Por quê? Porque a área está dominada por um grupo. Quem parou? Foi o policial. Ou foi a milícia? Não, foi os dois, né? O bombeiro, o militar, quem quer que seja. E aí? Então, se eu vier aqui agora e dizer pra você, foda-se o Estado, você tem que se preparar tanto pro bandido, olha, né, como pro marginal, pro cracudo, pro cara que vai assaltar sua casa, roubar suas posses, quanto pro Estado, eu não tô exagerando. Não tô, porque eu sempre imaginei, na minha inocência, que uma equipe tática da polícia se batesse na minha casa, eu abria a porta, falava assim, ó, entra aí, por favor, né, entra aqui, obrigado, se vocês estão aqui é porque vocês estão me ajudando por algum motivo, vai que alguém entrou aqui, eu não vi, sei lá, né. Eu sempre imaginei isso, assim, a polícia bateu aqui e abre a porta, deixa entrar, vê o que for, porque senão eles vão chamar a polícia do estado inteiro pra derrubar essa porra, né. Aí, pensa um pouco, e agora? E se você tá numa área comandada por uma milícia e nem sabe, e de repente bate um bando de policial na tua porta querendo invadir, arrebentar tudo, o que você faz? Né? Pois bem, ações como essa, na verdade as milícias, eles estão trabalhando exatamente como operava a máfia italiana, cobrando proteção, cobrando tudo, já não mata mais o cara no meio da rua, agora eles desaparecem com os corpos. Só que, cara, se você clicar ali e ver o número de cidades onde já foram identificadas a ação dessas milícias, você fica de cara. Você fala assim, tá, eu tô aqui na minha casa, invadiram, eu atiro na polícia? É isso? Eu vou contra o Estado, eu tô morto, automaticamente, você tá morto. Porque se você atirar no Estado, em 10 minutos vem 1 milhão de policial na tua porta e não tem bunker que aguenta, certo? Então, como funcionaria essa preparação, essa blindagem para um cidadão numa situação como essa? Se o cara quiser pilhar a casa dele, ele pilha. Como combater isso? Né?
Isso seria ter uma ação da comunidade mesmo, né? E o cara vai ter que fazer as preparações dele muito na miúda ou dar o jeito mais rápido possível que ele tiver para sumir dali. É o melhor caminho, né? Se virar as costas e desaparecer dessa região. Porque você não tem autonomia nenhuma. E o Estado, não pode fazer nada para te ajudar. Porque quem ele tem para mandar para lá é o cara que já tá lá. Olha que situação de merda. Né? Então você lê aí essa matéria aí, não sou eu que estou dizendo, é a reportagem que saiu ali, tá? Vê os comentários lá embaixo, tem gente que comentou, que vive nessas áreas, um monte de comentário anônimo e tudo mais. Também não tenho nada pró, a questão aqui não é essa, a questão aqui é a seguinte: quando você me pergunta se você deve se preparar também para ações do Estado, sim, você deve. Sim, você deve. Você nunca vai saber de onde que está vindo. Não se sabe mais de onde está vindo. Os caras estão colocando candidato nas eleições, gente. Eles estão elegendo o pessoal dele para posição política. E aí? Então você tem prefeito, vereador, polícia, tudo o que controlaria, teoricamente, colocaria ordem na comunidade contra você. Como que você vai conseguir ser sobrevivencialista num lugar desse? Isso afeta diretamente a preparação. Eu não tô nem falando do bug, hein? Eu não tô nem falando de situação de bug. Isso já é um bug por si só. Então eu convido vocês a irem até esse post, dar uma lida depois, ou agora, ou depois do vídeo, e aí vocês começam a pensar se vocês devem ou não fazer uma blindagem como essa, ou se preparar dessa forma, ok? Meu conselho para quem já está nisso, que já me escreveu essa semana e falou que assistiu o vídeo, vaza, cai fora, tá? É a hora de você pegar as suas coisas e ir pro seu bug out e vai viver sua vida em outro lugar onde você tenha só o governo te fudendo, não o governo e seus servidores, ok? Pois bem, entramos na questão da blindagem novamente. O misticismo que existe em cima dela. 10 mil reais um metro quadrado. Não é, cara, não é. Faz de concreto, faça como os bunkers da Segunda Guerra. Isso mesmo, feito de concreto e aço. Mas vai atrapalhar a vida do pobre policial que vai entrar no vídeo do Batata e falar um monte. É problema seu, tá? O teu governador que te deu um tratorzinho se você precisar invadir alguma coisa. Isso não é problema meu. Eu não tenho que nivelar por baixo. Eu não tenho que simplesmente falar, tá bom então, para não atrapalhar a vida de alguém que um dia talvez queira entrar aqui, eu vou deixar tudo aberto, tá? Porque aí eu também facilito pro ladrão, eu facilito pro, sei lá, sequestrador, eu facilito pro cracudo. Não, blinda essa porra, fecha essa porra, tá? Fecha essa porra. Pense em mecanismos que você possa sair dali rápido, que se você precisar de uma emergência, você tem uma tranca de emergência que você consiga abrir tudo de uma vez. Caso contrário, meu amigo, pague o preço. A blindagem é isso mesmo. Quando os caras entravam dentro do castelo, eles ficavam lá. E aí, a defesa começa a se projetar. Exatamente. A defesa começa a se projetar. E essa é a forma mais terrível de ataque. Quando o cidadão no seu núcleo começa a se fortificar demais, ele começa a falar foda-se demais. Muito foda-se. Então, por exemplo, ele começa a ter água, ele se ligou que a água cai do céu e aí ele começa a guardar água na casa dele. Tá? Quando o senhorzinho da companhia de água, essa trapaceira que vende a água a preço de ouro, bate na casa dele e diz pra ele que vai cortar a água dele, ele fala o primeiro foda-se, fala foda-se, né? E aí alguém diz pra ele que ele não vai ter o cartão de crédito esse mês para comprar comida, mas ele planta, ele tem tudo lá, ele tem um estoque foda e tal, segundo foda-se. E aí ele põe placas solares, uma placa eólica ou qualquer diabo que ele tem, terceiro foda-se. Praticamente, esse cara com essas três coisas, ele se desvincula do Estado, da comunidade, do que ele quiser, tá? Mas aí ele tem um bunker, né? Um bunker soberano lá no alto da coisa. Aquele que você olha, você mesmo olha e fala, como eu entraria nisso? E você não consegue achar resposta? Pois é. Acontece uma crise qualquer. Como é que seu vizinho vai pensar quando olhar para aquilo? O que ele vai pensar? Ele vai falar, como é que eu entro nisso? Não entra.
Sozinho não, precisa de muita coisa para entrar. E não tem muita coisa, as pessoas não estão organizadas. Acontece que quando você tem uma defesa inexpugnável, a primeira coisa que você imagina é projetar, é aumentar essa defesa. Então, chega um ponto onde a defesa está tão forte, ela está tão consistente, é lógico, não existe nada perfeito, mas ela é tão consistente que ela começa a se expandir. Você cria lá uma fortaleza e ela toma uma porrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, e cada vez que seu inimigo tenta e não consegue, você vai lá e melhora um pouco, melhora um pouco, melhora um pouco. Chega uma hora que a melhor força do seu inimigo já não te rende mais ali naquela fortaleza. E aí o que você faz? Você empurra a fortaleza para cima dele. Automaticamente você sobrepujou o seu inimigo. Ah, eu tô viajando? Não, não tô. Quando os Estados Unidos criaram seu sistema de governo, eles criaram lá a defesa, o sistema de defesa do país e tudo mais. Vocês escutam palavras hoje como estamos atacando em prol da defesa nacional. Eles estão protegendo o país dele, projetando as suas defesas em cima de um inimigo lá na casa do caralho. Vocês não perceberam isso ainda? Que eles não trazem a batalha para o solo deles ali, para as pessoas morrerem, para a opinião pública se fuder, não. Eles pegam a mega estrutura que eles têm, um monte de civil preparado, bunker pra caramba, o cara que manda um alerta de tempestade solar para todo mundo ir lá e entrar dentro dos seus buracos e se protegerem, e aí o inimigo olha e fala: o que eu posso fazer contra esse país? Eu vou causar prejuízo financeiro, né? Ele vai explodir umas bombas ali, quebrar uns prédios, porque matar mesmo eu não vou, amanhã desses caras saem do buraco e constrói tudo de novo. Então o que eu faço? Eu vou projetar em cima dele. É bem isso, tá? Chega uma hora que a defesa se torna tão boa que ela começa a ser projetada. E na questão do bunker, isso é extremamente perigoso. E não é à toa quando você aparece lá: olha, cara, eu tenho uma inveja, viu, desses caras da FEMA, deixa eu ver quem mais, que os caras falam muito, da Suíça, que é obrigado a ter bunker. Cara, se o cara te obriga a ter um bunker, ele coloca teu bunker lá, ele tá de olho no que você tá fazendo lá dentro, meu chapa. Aqui, não. Então não é só já o Estado, é também o seu vizinho, concorda? Se esse cara cria um mega bunker ali, e na hora que tá tudo bugado, esse cara resolve sair de lá de dentro com, sei lá, um arsenal, e ninguém tá vendo. E se ele demole tudo que tem em volta da casa dele, como é que fica? Quem no Brasil tá cuidando disso? Quem tá vendo, quem tá fiscalizando, quem tá cuidando para que um elemento não faça um arregaço como esse? Ah, mas um elemento não pode fazer um arregaço como esse. Pode sim, tá? Quantas pessoas você acha que tem numa milícia dessa que domina uma cidade inteira? Umas 20, 30. Saiu 20, 30 fuzis de lá dentro. Olha lá, teve um mega assalto em Ribeirão Preto, 15 caras pararam a polícia de uma cidade enorme, de não sei, 1 milhão, acho, de habitantes. 15 caras e pararam a cidade. 15. Imagina uma situação de crise. Você que já está abandonado aí pelo Estado, se deparar com uma milícia armada, com uma força dessa armada, tá? Lá aí no texto que eu mandei para vocês, eles falam de paramilitares. E o que pode estar acontecendo em termos de paramilitaria sem que ninguém esteja sabendo? Que ninguém fiscalize isso. Porque pode, né? No Brasil pode, por incrível que pareça. Tá? No Brasil pode, por incrível que pareça. De repente, do nada, numa situação de crise, você recebe um ataque preventivo do seu vizinho. Alguém colocou ataque preventivo aqui. E aí? Eu vou fazer um ataque preventivo, vou projetar minha defesa em cima do cara e vamos ver como ele se vira. Se ele morrer, ele só afetou minha defesa. Se ele não me afetou em nada, ele me mandou, eu mandei só o descartável para ele, só o que está de excedente da minha defesa pro cara. E é isso que o sobrevivencialista faz. E as pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem, cara. O cara criou um bunker. Ah, eu não gostei disso. Aí ele se protege e tal, mas acredita que uma estrutura como essa, uma fortificação como essa, é uma coisa passiva, uma coisa normal. Ó, é só pro cara entrar dentro. Eu até posso, sabe? Eu fechar aquela porta lá embaixo, meu chapa, e ligo. Eu tô em São Paulo, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, tá? Eu ligo pra polícia do Ceará aqui e eu posso ficar aqui sentadinho esperando que ninguém vai entrar.
Não vai entrar. Até a polícia do Ceará chegar aqui, eu posso ficar aqui tranquilamente. Que bandido comum não vai entrar. Ah, mas se o cara trouxer um explosivo, uma... Ah, aí talvez ele entre. Tá, mas olha o que precisa para entrar. É mais fácil roubar meu vizinho. Até porque eu sou pobre também, muita gente não vai querer me roubar, mas é mais fácil roubar meu vizinho, roubar a pessoa do lado. Então, sim, né? Quando o cara chega aqui e dá de cara com lanças no muro, quando o cara dá de cara com cerca elétrica, câmera, cachorro, um labirinto dos infernos, um verdadeiro pesadelo tático que isso aqui virou, o que ele vai pensar? Ele vai entrar aqui pra quê? Conta pra mim. Em situações de crise como essa que nós estamos vivendo, eu vou dar um conselho pra vocês. Tá? Tudo começa a acontecer. Tudo. As pessoas começam a se virar para sobreviver. Então, vocês podem ver na região de vocês, não sei onde vocês moram, vocês vão ver que tá começando a acontecer muito roubo de casa. Isso é gente desesperada que vai pular um muro, tentar pegar alguma coisa e sair para vender. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão começando a se desesperar. São 12 milhões de desempregados. Tá? 12 milhões a menos de renda. Você vai ver mais gente se prostituindo, você vai ver mais gente vendendo coisas, se virando por fora do sistema, você vai ver mais gente fazendo coisa errada, e cada vez que você assistir um jornal agora, você vai ver os efeitos dessa crise financeira que nós estamos vivendo. Tá? Hoje no Jornal da Manhã, eu não sei qual, deixa eu ver se eu lembro, da Globo, acho, não sei. Eles falaram de sites que vendem coisas e desaparecem. Tipo, o cara bota a geladeira para vender, todo mundo vai lá, compra e o site desaparece. É golpe, né? Do aumento dos golpes de internet, dos golpes físicos nas ruas. É gente se virando desesperada. E é bem para isso que uma estrutura como essa vai inibir essas ações de gente desesperada querendo roubar coisinha. É mais fácil ir para o outro, é mais fácil achar uma brecha. E nós, como sobrevivencialistas, temos que impedir realmente essa confrontação. Tá? Então, se você tem um bunker, sorte sua. Né? Você vai poder, em algum momento, projetar poder. Eu vou ler um pouquinho agora. Leonardo Brandão, bunker é ilegal? Não, não é ilegal. Na verdade, não tem nenhuma lei no Brasil que proíba você fazer isso. Tá? Você pode fazer absolutamente o que você quiser, inclusive algo muito curioso. Se você for numa grande loja de material de construção no setor de segurança, houve um tempo que havia até algum monopóliozinho das empresas de segurança, de cerca elétrica, de alarme, para vender e instalar essas coisas. Hoje você já vê lá por 200 conto kit de câmera interna, câmera dissimulada, câmera via satélite, câmera isso, câmera aquilo, alarme disso, alarme daquilo. Então você mesmo compra e instala e ninguém fica sabendo. Ninguém. Eu mesmo tenho 2 câmeras que são totalmente autossuficientes. Ela funciona aqui no bunker com uma plaquinha solar desse tamanho aqui. Eu comprei na Leroy Merlin por R$120 as duas. E elas são internas. Então, se hoje uma autoridade, uma pessoa qualquer resolver entrar aqui dentro para pegar uma faca e falar, olha, isso aqui é ilegal, e eu mesmo sabendo que não é, e eu não tenho absolutamente nada ilegal na minha casa, ele vai estar filmado e no outro dia ele vai ser processado. E ele não vai saber onde está, porque a gravação não fica aqui, fica em outro lugar. A Defesa Civil não incomoda com casa sem planta quando fizer um bunker. Você precisa de um engenheiro. Né? Quem vai incomodar você é a Associação dos Engenheiros, lá esqueci o nome dela. Dos arquitetos e engenheiros. Você tem que contratar um engenheiro, até porque você não tem como enfiar uma porra pesada dessa em cima de uma laje, né? O cara vai ter que fazer os cálculos direitinho para você poder fazer, se você for fazer em cima, tá? Se você for fazer no nível do chão e tal, é outros 500, mas em cima você tem que fazer. Agora me diz aí, quantas reformas acontecem no Brasil, quantas reformas acontecem aí na sua rua que o cara vai lá dar satisfação pro governo? Hã? Fala aí. Eu fiz curso de pedreiro, eu construí uma par de murinho aqui em casa, um monte. Sério, eu construí uns murinhos, murinho de horta, murinho de arrimo da casa, o arrimão que tem lá embaixo, que segura essa porra toda aqui em pé, fui eu construir. Você acha que eu pedi autorização pra alguém? Quem viu isso? Quem vai vir aqui e falar, você não pode fazer essa mureta aqui?
Ah, não, então vou fazer de madeira. Pode, então tá. Ah, é fazer de pedra, de madeira, dependendo da construção, ninguém liga. Você já viu alguma normativa para muro, altura de muro, ou coisas desse tipo? Não tem. Você faz o que você quer. A altura ou largura de parede, não tem nada. É, puxadinho e tudo mais. No meu caso eu tenho toda a planta da casa, só pra vocês saberem. Eu tive que fazer, tá? Eu tive que fazer isso até porque eu fiz uma parte, é muito pesado, e teve que mexer tudo lá embaixo para segurar isso aqui. E até mais do que devia eu fiz. Então, lá eles tinham 8, aqui embaixo tinham 8 colunas, 8 vigas, alguma coisa assim. Lá tem 16, tem o dobro do que o engenheiro falou. Felipe, depende muito do que você imagina. O Felipe tá falando que quando ele vê uma casa com muito mecanismo, ela é suspeita. Eu concordo com você, só que você tem como ter tudo isso sem ninguém perceber. O que é pior ainda. O que é muito pior. Depende. A segurança é então, o castelo, né? Ele é uma estrutura passiva e ativa. As duas coisas. Você tem a parte ativa, que é literalmente você ostensiva, vamos colocar assim, que vai inibir a ação do inimigo. Então, assim, o ideal é que você tenha uma segurança melhor que a do seu vizinho, certo? E você vai ter a passiva, essa seria a passiva, na verdade, e você vai ter a ativa, que é você ter um calibre 12 na casa e meios de vencer qualquer combate sem perder. A verdade é essa, né? Aqui embaixo, por exemplo, nós temos um ninho de rato. Essa janela que todo mundo critica. Meu banco tem janela, a gradona desse tamanho, mas tudo bem. Parece que alguém vai passar por aqui, mas não vai, né? Tem uma grade, uma tela de ferro. Mas aqui embaixo, por exemplo, tem um caminho de rato. Vocês lembram daquele desenho da horta? Pois é, para você passar, eles têm que sair contornando coisa ou pulando um muro. E se você tentar fazer isso depois que o alarme tocar, meu amigo, você não tem onde você se esconder. Você vai estar embaixo numa chuva de 3T. Ou não, né? Ou então deixa você entrar e chama a polícia. As opções começam a melhorar quando você tem uma fortificação boa. Dirceu, tem. O Dirceu está perguntando se meu bunker tem algum aparato contra incêndio, fumaça ou outros gases. Dirceu, tem Splinter, tem 2 Splinter aqui que estão mais ou menos instalados, ainda não, o cara não pôde vir aqui para instalar. Eu tenho 3 extintores de incêndio, um aqui, e ele é pequeno, tá, gente? É só o safe room. Eu tenho 3 extintores de incêndio, então tem um Splinter aqui e um ali na porta, pelo lado de fora. Tá? Esse do lado de fora é pura maldade. O negócio de fumaça eu tenho de loja só, aquele de gases tóxicos, mas é aquele baratinho de R$50, que você compra também nessas lojas de segurança, tá? Ele detecta gás carbônico e mais alguns outros gases, tá? Que são gases venenosos. Então geralmente o cara põe na garagem pra ver se não tá exalando muito gás carbônico pra casa e tudo mais. Robson Raro, me diz uma coisa, teu bunker é no 2º piso, né? Mas e se teu inimigo quebrar os pilares embaixo? Desaba. O problema é quebrar, né? Desaba. A mesma estrutura forte que tem em cima tem embaixo. É isso que é a diferença entre você ter uma estrutura passiva e uma ativa. Se eu perceber que deu alguma porrada na sala de baixo, não dá pra entrar caminhão, carro, bater alguma coisa, isso não existe. O cara vai ter que pegar um martelinho e tentar quebrar no martelinho, né? Imagina fazer isso numa ponte que você vai entender, ou dinamitar tudo, ou sei lá, não sei o que dá pra fazer, mas aí teria que implodir uma casa inteira. Cara, antes do cara implodir a casa, eu já me rendi. Eu não tô afim aqui pra morrer. O cara parar um tanque, um blindado ali, mirar na janela, eu levanto as mãozinhas e falo, no Boana, por favor. Não é assim, as coisas têm limite. Um safe room como esse vai funcionar para ameaças comuns do dia a dia, não para, sei lá, qualquer outra coisa. Na verdade, o marketing Quintela tá falando, é melhor dosar o que mostrar. É literalmente isso. É literalmente, você não vai ter o melhor bunker da rua, porque aí todo mundo vai achar que você tem alguma coisa lá dentro. Você vai ver o que os vizinhos estão fazendo, você vai ver como é a decoração, você vai ver como é o sistema, você vai literalmente espionar como o seu vizinho posiciona as coisas dentro da casa dele, porque você pode acordar amanhã, olhar pelo muro e ter uma escada virada para dentro da tua casa, lá que o vizinho encostou ali porque é legal e
Então pronto, cara, você tem um muro de 100 metros lá, mas o cara enfiou uma escada ali, deixou ali porque ali é o melhor lugar para ele guardar. Como é que você fica? Né? Não, você tem que, de uma certa forma, fazer um trabalho de inteligência na hora que você vai projetar isso, ok? Fala, Eduardo, tudo bem? Abraço aí para Portugal. Se eu planejei rota de fuga pro bunker, aquele açapão que tá lá em cima. Só. Otávio Pereira Alves, fale mais sobre os níveis de bunker. Isso daí é uma coisa foda. Isso é uma coisa foda porque os israelenses têm um ponto de vista de uma nomenclatura só deles. Os suíços têm outra. Os americanos outra. No Chile tem outra, nos níveis de abrigo. Então, o Chile tem uma boa nomenclatura para abrigos climáticos, da mesma forma que a FEMA tem. Abrigo anti-tornado nível 3, nível 5, nível 100. Lá em Israel eles têm abrigos anti-ataques, porque eles não têm muito fenômeno climático, mas eles têm o risco de cair um foguete do Hamas a qualquer momento em qualquer casa. Então os abrigos têm níveis de castigo em termos de explosão, por exemplo, tá? E aí vai. Então você pode estudar isso de qualquer forma. Aqui no Brasil eu já vi duas empresas, quer dizer, eu já vi porque alguém aqui me mostrou, duas empresas vendendo safe rooms e quartos, e eles colocam os níveis de blindagem. Só que é tudo oficial e tudo controlado. Então você vai comprar, por exemplo, colete balístico nível 3, nível 2, nível 3A. Você vai encontrar, e eles colocam isso em tudo. Você vai comprar um vidro para pôr na Safe Room, por exemplo, você pode comprar um vidro 3A. 3A é que suporta uma quantidade específica de tiros, ou de um calibre específico, ok? E a mesma coisa para portas blindadas, 3A é medida em balas e não em bombas, em força aplicada nela, força negativa. Força negativa é quando você coloca um macaco hidráulico para empurrar a porta para o cara não conseguir arrombar. Então eles qualificam muito essas portas. Então você tem porta anti-arrombamento, anti-corte, anti-fogo, anti-bomba, de segurança e mais alguns. Por exemplo, lá eles têm qualificação até para cadeia. Então se você chegar numa cadeia, você vai saber que aquela grade daquela cadeia é nível 5, por exemplo. É de 1 a 5 que eles colocam tudo em Israel. Na Suíça, os abrigos são padrão, então você não pode ter muita variação. Os caras foram muito espertos. É melhor eu te dar um abrigo do que deixar você fazer um e me fuder depois. Pensando como governo, tá? Tô sacaneando aqui. Eu seria muito mais inteligente se eu colocasse todas essas coisas que vocês estão vendo aqui dentro de caixas, né? Se eu enchesse isso daqui de armário, eu seria muito mais inteligente do que colocar tudo na parede, né? Ocupando um puta de um espaço. Mas eu sou produtor de um canal, né, gente? Então eu faço a minha parte. Eu tô fazendo um cenário legal pro Bunker Food, pra poder fazer vídeo pra vocês, pra abrir discussão em termos de ferramenta, porque você vê lá as duas Lucille paradas ali, você vai perguntar, a gente vai gerar mais conteúdo. Mas normalmente o correto seria fechar tudo isso aqui com armário e colocar tudo isso em caixa. Tá, mas por enquanto tá legal. Mas a pessoa nunca vai saber. O Alessander Mingatti está dizendo que é legal você ter uma safe room discreta nos fundos de casa, nada de estruturas muito exuberantes na frente, blá, blá, blá. Depois que ela tá pronta, ela vira um cômodo, amigo. Ela é um quarto, é um cômodo. É como você ter um puxadinho ali em algum lugar, entendeu? A minha tem uma estrutura para fazer coisas do lado ainda, assim. Tá no telhado da minha casa, é só um cômodo ali, né? Sobe pelo quarto, assim, ó. A família deve estar familiarizada com o bunker, funções e procedimentos. E sim, explica essa importância na coordenação do grupo. Eu vou contar a minha experiência, não posso dizer a experiência de outras pessoas, tá? Quando você vai pensar assim, você vai imaginar que cada pessoa tem a sua especialidade e as coisas que ele tem que fazer, ok? Esse bunker aqui foi projetado para 3 dormir e 1 ficar acordado sempre. E o apelido dele, que as pessoas que conhecem já chamaram, entenderam na hora, é Isengard. Você sabe o que é Isengard? Isengard é um dos castelos, na verdade é uma torre que aparece no Senhor dos Anéis. E ela é um pináculo, né? Negócio, ela tem um topo lá em cima. Então do alto do meu bunker, lá em cima, aqui em cima, pode ver que seu pé direito aqui é alto pra cacete, né? Vocês já viram, né? Ó,
É um puta pé direito alto, ó. Isso é de propósito, tá? Tem 4,30 m de pé direito. É para que o piso lá em cima onde está a horta seja bem alto mesmo, tá? Então tem aquela escada ali para subir e tal, você sai lá em cima. De lá de cima eu consigo gerenciar todo o meu quintal, todas as minhas hortas, as minhas criações, eu consigo ver tudo lá de dentro até a entrada da minha casa. Só para vocês terem uma ideia, do portão até o que acontece no meu quintal. Então, se o invasor entrar por fora da casa e andar no meu quintal, eu vejo tudo. De lá de cima eu enxergo tudo. Isso. É a Isengard. Então esse foi o sistema que eu fiz. Porque fica num canto, entendeu? Fica bem no canto do terreno, então eu vejo tudo que tem lá embaixo. Eu consigo gerenciar dali. E inclusive, eu vou falar, eu vejo casa de mais 2 sobrevivencialistas aqui. À frente da casa dele, então a gente consegue ter contato visual por Isengard. Eu sou o Saruman agora, o Barba Branca. Que coisa de nerd, né? Eu sou meio nerd, viu, gente? Só que sou um nerd velho. Se meu olho tá bom pra tiro, eles estão a 75 metros. Um pra lá e um pra cá. 75 metros. Eu consigo ver um daqui e um de lá. E isso é interessante, porque você tem um sistema de segurança comunitário. Quando o alarme toca, aqui também tem botão de pânico, tá? Só pra vocês saberem. Não é só os outros que tem, não. Tem um botãozinho ali que você aperta o botão lá, toca a porra do alarme. Aí toca. Tem uma sirene aqui em cima. Eu nunca mostrei esse lado de cá do bunker das caixas d'água pra vocês e nem vou mostrar. Mas aqui em cima tem um botãozinho com sirene, com essas coisas. Então se você toca uma sirene aqui no alto e ela é do caralho, cara. Ela toca, então meus vizinhos vão saber que tem coisa errada. E a mesma coisa, eu conheço o toque do alarme dele. É diferenciado do toque dele, o toque do outro. Eu sei como é. E se eu ouvir o alarme tocando, seja a hora que for, eu vou pelo menos subir aqui para ver o que está acontecendo, saber se está tudo bem. Então é muito importante, quando você forma a sua comunidade de sobrevivencialistas, essa questão da segurança mútua. Você não precisa formar uma comunidade de sobrevivencialistas. Só você juntar as pessoas, vai na reunião dos amigos de bairro e fala: olha, gente, vamos se programar para quando nossos alarmes tocar, ou quando a gente sair todo mundo e ver o que está acontecendo. Cara, isso inibe pra caramba a ação de assaltante e tudo mais. Não precisa ser nem tão radical como foi no México. Se vocês não viram o que aconteceu lá, a comunidade botou uma penca de traficante pra fora e resolveu o problema em muito bairro lá, só com ações comunitárias. Batata pode comentar sobre os tipos de aço que podemos usar para a blindagem acima do 3A. Acima do 3A você tem que começar a estudar a blindagem propriamente dita e blindagem militar. Por acaso, a gente tinha uma bela empresa aqui no Brasil que fazia tanques, que era Engesa. Hoje a gente compra Leopard da Alemanha. A Alemanha também tem uma baita tradição em blindagens, mas existem blindagens extremamente eficientes que não usam nenhum tipo de aço diferenciado, eles usam borracha. Na verdade é você ter uma placa tão grande de aço cheia de túneis que quando a munição perfurante entra, ela entra por um desses túneis e corre por dentro da blindagem, tá certo? Então, munição de tungstênio, nuclear, essas carregadas de urânio, ela bate na blindagem. Se ela perfura a blindagem, cai nesses túneis e corre para cima, para fora, para os lados. Ela faz túneis dentro da blindagem, dentro da própria parte. Então a ideia é essa, vai depender do nível de blindagem que você quer. E eu recomendo que você estude um país. Pegue Israel é o mais fácil, né? Você começa a fazer pesquisa por blindagem israelense, você vai achar alguns sites, alguns fóruns, principalmente fóruns de sobrevivencialistas na Europa. Eles têm isso assim a rodo e eles não têm dó de compartilhar, tá? Você pode ir lá que você vai achar bastante. Não tenta Google não, que o Google bloqueia isso no Brasil. Pesquisa armadura para você ver. Personal Armor, que você vai ver que você não vê um monte de resultados. Você muda seu status de país, por exemplo. Usa o Onion ou algum outro programa desse para entrar na Dark Web, que muda seu status de IP, você coloca seu IP lá pra Escócia, pra qualquer lugar. Quando você bate lá, você só vê nego produzindo armadura, blindagem, eles fazendo teste com fibra de vidro, fibra de carbono e o caralho a quatro, a ponto do Kevlar já ser uma coisa assim
O Gustavo G9 tá falando de munição de urânio empobrecida, é isso mesmo. A blindagem reativa não é essa. Essa não é a blindagem reativa. A blindagem reativa, quando a bomba pega no tanque, ela explode ao contrário para destruir a munição. Ela faz uma carga direcionada para a munição, não é essa. É a placa mesmo, tá? São blindagens em túnel, esses caras injetam borracha dentro dela e ela literalmente desacelera o projétil até que o projétil pare sem atravessar a carenagem do tanque. Dá uma dica para nós do que usar na proteção do colete. Dirceu Neto. Compra placa balística. Não é caro e não é difícil de comprar. Qualquer um pode comprar. Não precisa de nada, de CR, disso, daquilo. Só você ir lá e comprar. Ela não é restrita, ela só é controlada. Você vai lá, dá seu nome, tudo você pode comprar. Senão você pega os embargos todos tecnológicos que tem no Brasil. Além do desarmamento, algum otário vai lá e fala, olha, eu vou... Não, os caras não vai saber de onde você está navegando, você vai conseguir acessar o material de todos os países. E é simples, não tem nada demais. É um tal de um Onion Tor que eu uso. Tem só em um computador também. E eu nem uso anônimo, eu só logo com o endereço de outro lugar e aí eu consigo ver tudo. Armadura, os testes. Quando você quer saber um lugar que é dos infernos para você pegar qualquer informação, registro de marcas e patentes. Quando os caras fazem a patente de um item, eles têm que colocar lá o que é esse item, né? Então aquela super placa R500 que o pessoal tá parando tiro de ponto 50, que virou aquela placa de aço, a super placa de aço, a patente dela te diz exatamente como ela funciona. Ela tem a placa de aço 4320, se eu não me engano, mas olha aí nas postagens aí embaixo, vocês vão achar o material certo. Eu posso estar falando J alguma coisa, o aço, ou o aço AR500, que é o aço que faz caçamba de trator no Brasil. Lá esse aço é proibidaço, controladaço. No Brasil você vai no ferro velho e pega lá, caçamba de trator, você vai ver que eles usam aço 4320, eu acho, J4320 ou AR500. E aí eles fazem uma têmpera nele só nas faces, não no interno dele. Então quando a munição é dessa grossura aqui, quando a munição pega, ele é extremamente duro aqui, ele vai estar aí com 70 Rockwell C mais ou menos, é uma boa faca, tá? Ele bate no 70 Rockwell C, fragmenta a maioria dos projéteis, boa parte deles. E se por acaso ele não fragmenta, ele bate no aço mole e aí ele vai desacelerar, ou ele vai romper, entortar, o próprio empenamento do aço vai prender ele lá. E aqui do outro lado a outra face também é dura, tá? E a única coisa que impede que a pessoa se mate usando uma placa como essa, que isso é via de regra, você pode ter certeza, é a pintura que eles têm um revestimento nessa placa para evitar o estilhaço, tá? Então isso tudo é patenteado, é uma tinta que você passa várias camadas para não porque se você colocar uma placa de aço e tomar um tiro, o projeto vai se fragmentar e vai subir no teu queixo, vai para várias partes, ok? Então as armaduras que usam aço são iguais às armaduras da Primeira e Segunda Guerra, que tem aquela peça aqui que ninguém sabia entender, que o pessoal achava que era para segurar o soldado, mas não, é para justamente os estilhaços não pegarem no corpo do cara se o cara tomasse um tiro. Fácil de fazer, só se pegar uma caçamba no ferro velho e fazer. Principalmente as mais antigas, tudo de aço R500, tá? Você esquenta ela na forja, bate ela assim, ó, no óleo, já era. Não deixa ela esfriar com o miolo ainda vermelho, assim. Já era. Você tem uma placa blindada. Agora, se você for comprar qualquer item controlado, aí fudeu. Se você quiser Kevlar, coisas desse tipo, aí é por sua conta e risco. Ou alguém pode azedar com você. É tão controlada a placa, né? Mas você vai numa loja de EPI e você acha a Kevlar à vontade. De verdade, você acha Kevlar a rodo lá. Tem até placas para solado de sapato feitas de Kevlar. Luvas de Kevlar, avental de Kevlar. É só você dobrar, amigo. Não tem nada de novo, de miraculoso nas placas. Você tem uma tabela onde você pega o número de dobras de Kevlar de 1 milímetro e faz exatamente igual ao do colete.
tá? Só que tem que manter a soberania da CBC, e é proibido, Kevlar é proibido, esse tipo de blindagem é proibido, mas usar placa não. Sabe, é por isso que eu acho que é muito trabalho para pouca coisa. Vai lá e compra um colete para você. Se quiser colocar a placa blindada, põe por trás do colete, ok? Como fazem os soldados e tudo mais, porque aí você consegue parar os estilhaços das balas. Antônio Henrique, dá pra fazer até com cinto de segurança, dá pra fazer várias coisas. E se você sair desse bloqueio idiota que o Google tem no Brasil, tem várias coisas que, canais e coisas que vocês vão ver ensinando isso, principalmente canais pequenos, a gente sai um pouco disso aí. Você vai achar receitas de como fazer laminação, laminação de fibra de vidro, fibra de carbono, de metal, até de azulejo, de piso PI5, que pra eles lá é difícil pra caramba de achar. Pra gente aqui você vai na lojinha de material de construção, você acha piso PI5 por 5,90 um metro quadrado. A caixa. Então, né, não passa. Quer fazer um teste desgraçado, quem tiver, quem puder, quem atira, pode fazer o teste que você quiser. Veja quantas munições do mercado global consegue atravessar um paralelepípedo, depois você me fala. Pedra basáltica praticamente nenhuma, tá? O que pode acontecer é a munição quebrar a pedra. Então, se você colocar só uma pedra basáltica, um paralelepípedo, e atirar com uma coisa absurda, tipo uma calibre 12, assim, balote de calibre 12, ou um .50, aquelas barras gigantescas, aí você quebra a pedra. Mas se ela estiver dentro de um muro, prensada, mesmo que ela quebre, ela continua no lugar. Então não tem o que passe um paralelepípedo. Só para vocês saberem, se vocês querem blindagem antibala, paralelepípedo. Luiz Nascimento, salve mestre Batata. Não sou mestre, cara, sou seu companheiro de sobrevivencialismo. Nós estamos no mesmo nível, mestre Luiz Nascimento. E a ideia do caminhão food truck, cara, eu quero comprar o War Machine do Mad Max, fazer minha casa lá dentro e parar numa cidade qualquer aí, abrir a porta e... Eu vou até arrumar um bardo pra tocar naquele caminhãozinho de som do lado, lá, tocar um rock and roll, assar uns bacon, umas carnes de caça, pensou? Viajando no Brasil só no Bunker Food? Nossa, que sonho, hein? Sonho de todo cozinheiro peão é um dia ter um restaurante, ter o seu próprio negócio. Acredita nisso. É raro você conhecer um cozinheiro que não queira ter o seu próprio negócio. Grande Batata, como você mesmo disse no seu bunker, Eisengar, o que você acha sobre visão noturna? Para vigiar seria uma boa ideia, não? Sim, você entra no eBay, compra um canhão de infravermelho, vai na loja Rap, que é uma loja de brinquedo, e compra um óculos. Pronto, você consegue comprar um monóculo de visão noturna ali por 80, 90 reais, e o canhãozinho lá custa 60, 70 dólares. Você tem um infravermelho funcionando, é brinquedo de criança, vende nas lojinhas, e o exército controla, você não pode comprar um melhor que o deles, né? Não pode, mas vende na loja de criança. Então, se você quiser usar um infravermelho, usa. Aí você faz o seguinte, quando alguém pular na sua casa, você desliga a chave geral e pega uma colher. Colher, você não precisa de mais nada, você precisa de uma colher. Desliga a luz de todo mundo, segue só você enxergando. Nego, é só uma colher que eu quero. Ou a Lucille, né? Agora vai ser legal com a Lucille. Desliga e usa o Night Vision. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí embaixo se vocês gostaram do vídeo. A gente conversa mais na próxima terça.